Ter a palavra de Deus traz benefícios significativos para a nossa vida. Eu falei um pouquinho disso no domingo, exemplificando, e falei com a irmã Rose também, conversando com ela, e eu já ensinei aqui aos irmãos tempos atrás. Falei tem um camarada aí que está se dizendo Jesus, ele é o Messias, ele é o enviado, né? Ó, um monte de gente seguindo. E o próprio Jesus disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos: olha, se falarem ei-lo ali, ei-lo lá, não acrediteis. Por que não acrediteis? Porque, irmãos, o Filho do Homem está onde agora? Está no céu. Então, ou seja, você não vai encontrar Jesus na terra. Ele já veio. Ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir. Agora, nós aguardamos Jesus não olhando o horizonte. Nós aguardamos Jesus olhando para cima. Ele virá, ele voltará. Irmãos, isso é importantíssimo. Por quê? Porque vai aparecer gente, irmão, talvez esse camarada faça um morto ressuscitar. Eu não sei, e se ele fizer? Alguém morreu, comprovadamente morreu e ressuscitou a pessoa. Nossa, Jesus, é um milagre. Não, irmãos, não é Jesus. Jesus já veio, já cumpriu. E é importante que nós, como povo de Deus, à medida que nós vamos caminhando a nossa vida cristã, nós aprendamos mais da palavra do Senhor. Eu quero pensar em 4 benefícios com você, 4 benefícios significativos do porquê, né? Ou através de 4 passagens bíblicas, melhor dizendo, 4 benefícios através de 4 passagens que possam ser benefícios maravilhosos para a sua vida. O primeiro benefício é que o conhecimento da palavra de Deus vai te tornar uma pessoa sábia para a salvação. Vai te tornar uma pessoa sábia para a salvação que está, conforme o apóstolo Paulo diz, em Cristo Jesus. Salvação, irmãos, só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. E esse nome é o nome glorioso. É o nome de Jesus. Irmãos, quando você fala Jesus, Jesus Cristo, o que você sente? Jesus, Jesus. Irmãos, é gostoso falar o nome do nosso Senhor. Sentimos paz. A salvação em Cristo Jesus nos traz paz, porque Ele é o Rei da paz. Ele trouxe a paz entre nós e o Pai, o nosso Deus poderoso. Irmãos, para que eu e você nos tornemos pessoas sábias para a salvação, nós precisamos interpretar corretamente a palavra do Senhor. Eu quero ler com você 2 Timóteo 3,15 e pensar nesse primeiro benefício, que é o conhecimento da palavra de Deus torna você uma pessoa sábia para a salvação. É lógico que interpretando corretamente. Se você puder ficar de pé. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice, ou desde a tua mocidade, desde a tua juventude, 2 Timóteo 3,15, desde a tua meninice, sabes. Ou seja, Timóteo, você tem conhecimento das sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Podem as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, tua eterna palavra, a eterna palavra do Senhor está aberta, meu Pai. E aberto, ó Deus, agora eu peço em nome de Jesus que esteja o nosso ouvido, e muito atento esteja o nosso ouvido, e muito aberto e atento esteja o nosso coração, para que os irmãos, as irmãs aqui, aqueles que estão em casa, consigam ouvir, ó Deus, e compreender aquilo que sua palavra diz, interiorizar e viver, Senhor Deus, essa palavra de conformidade à sua vontade. Pedimos a sua bênção, e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Irmãos, é interessante quando nós conseguimos entender, e talvez para você que não tenha total conhecimento, e eu também não tenho, né? Então, bem-vindo ao time, tá bom? Estamos no mesmo nível, né? Eu também não conheço tudo, mas conhecendo um pouquinho da história do apóstolo Paulo, da vida dele, essa carta de 2 Timóteo, 1 e 2 Timóteo, é praticamente a despedida de Paulo da vida. Timóteo é um filho na fé, é uma pessoa muito querida para Paulo, e é uma pessoa que o pai, normalmente, eu já falei aos irmãos, às vezes tem pais, aparentemente, tem filhos preferidos, mas não tem filhos talvez tão preferidos. Mas tem pais que eles investem mais em alguns, porque sabem, ou eles entendem, por uma experiência própria, por algo que eles sentem mesmo, que aquele filho pode dar continuidade a algumas coisas. E muito provavelmente, Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer colocar no coração de Timóteo algumas questões que são importantes. Ele é um jovem pastor, um jovem líder, ele viveu momentos difíceis na vida dele, pastoreando uma igreja difícil e tendo momentos difíceis na sua vida, como qualquer pastor tem. Então, Paulo vai dizer aqui, dá para ele diversos conselhos. 2 Timóteo é o momento final mesmo. E Timóteo, ele se depara com esse escrito de Paulo, falando que desde a meninice ele já conhece as Sagradas Escrituras. Desde a meninice ele já tem um conhecimento. E esse conhecimento que vem desde a meninice, ele precisa dar uma interpretação correta para isso que ele já aprendeu. E ele vai dizer isso, irmãos, no versículo 14, ele vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, Timóteo, para que você avance na sua vida, você precisa permanecer. Aprendeste, você foi inteirado. E é interessante quando nós entendemos o contexto desse texto, lá no capítulo 1, verso 5, a avó dele era uma cristã. E Paulo está recorrendo, irmãos, a essa fé geracional. Ou seja, Timóteo, existe uma base de fé que você precisa dar valor, que você precisa corresponder com essa base de fé. Qual é a base de fé? Tua avó acrescentou coisas na tua vida. Tua mãe, Loide, também acrescentou coisas na tua vida. E eu, próprio Paulo, também acrescentei coisas na sua vida. Irmãos, o sábio, né? Às vezes eu brinco com algumas pessoas, e eu já brinquei com alguns pastores, dizendo que o homem mais burro do mundo, ele disse o seguinte, que assim como o ferro se afia com o ferro, assim é o homem. É o homem mais burro do mundo, disse isso, né? Então, se ele, que era o mais burro, disse isso, é para que eu e você possamos entender que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para nos afiar, ou seja, para melhorar a cada dia. Irmão Helder está na minha vida, como o irmão Enéas, como o pastor da irmã Mércia, e cada um de vocês está na minha vida para fazer com que eu seja uma pessoa melhor do que eu possa ser se eu ficasse sozinho. Sem vocês, mas com vocês, eu tenho condições de ser muito melhor. Por quê? Porque vocês terão algo para acrescentar na minha vida. Então, ou seja, a infância de Timóteo era uma infância também de aprendizado dentro da palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus que eles tinham? Era a Torá, era o Antigo Testamento, provavelmente todo o Antigo Testamento, ou uma boa parte dele, que seria pelo menos a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas, principalmente Isaías, que era um livro muito estudado pelo povo judeu, e as Escrituras, os mandamentos. A base de fé de Timóteo estava ali. Timóteo, você precisa dar uma correta interpretação para isso, porque se você fizer isso, haverá sabedoria no seu coração, para que você possa ser salvo pela fé que há, vamos ler, né? Fica melhor, né? Para tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Salvação pela fé em Cristo Jesus, não é em qualquer pessoa.
Não é em qualquer direção, não é para qualquer lugar. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, conhecer, interpretar a palavra de Deus corretamente vai trazer para você sabedoria para a sua salvação. Jesus disse em João 5,39, corrigindo alguns erros, de algumas pessoas: olha, vocês precisam examinar as Escrituras, porque nela está contido, contém o poder de Deus. E o poder de Deus para o quê? Para a salvação. A salvação que começa, como eu falei no domingo, pelo judeu e depois para o grego, ou seja, para todos os gentios. Examine as Escrituras. É nas Escrituras que você vai encontrar a verdadeira sabedoria para a salvação. Um segundo benefício que nós podemos ver dentro da palavra de Deus, irmãos, por conhecer a palavra de Deus, é que o conhecimento da palavra de Deus, depois que ele te torna sábio para a salvação, ele também vai trazer para a sua vida, ele vai ajudar você com relação à questão do pecado. Ou seja, conhecer a palavra de Deus pode impedir você de pecar. Se você precisa interpretar, agora você precisa interiorizar a palavra de Deus de forma correta. E interiorizar a palavra do Senhor significa deixá-la entrar dentro do seu coração, tomar conta do seu ser, agir no seu ser, para que você possa dar a resposta correta para o Senhor, diante de todas as tentações, diante de todas as lutas e diante de todas as dificuldades. Você está pensando em jogar a toalha? Está pensando em desistir? Quantas vezes, irmãos, a gente pensa em desistir? Ai, pastor, pelo amor de Deus, você já pensou em desistir? Muitas vezes. Já pensei, irmãos, todos nós paramos e pensamos em algum momento da vida, dá vontade de sair correndo. Mas por que a gente não faz isso? Porque a palavra de Deus que está dentro do nosso coração, ela nos impede de nós tomarmos uma decisão errada, se ela verdadeiramente estiver dentro do seu coração e você deixá-la agir. Salmo 119 é o segundo texto que vai nos mostrar que se você estiver com a palavra dentro do seu coração e na sua vida, você terá esse benefício. A palavra de Deus interiorizada dentro do seu coração ajudará você a tomar as decisões melhores, as melhores decisões e as decisões mais corretas diante de Deus. Com que purificará o jovem? Em outras traduções fala, como purificará o jovem? Eu acho legal essa tradução, com que? Não é com qualquer coisa, não é com qualquer palavra. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus caminhos. Versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não... Só a palavra do Senhor está escondida no seu coração? A palavra de Deus está aí dentro? Irmãos, o que Deus deseja para cada um de nós é que nós sejamos, irmãos, moralmente, tenhamos uma vida moralmente correta diante do Senhor. E dentro dessa ética cristã que nós devemos viver, e dessa ética que nós devemos viver de vida cristã para com Deus, nós só conseguimos fazer isso mediante a interiorização da palavra do Senhor. Se nós quisermos viver de maneira correta, direcionado ao nosso próximo, horizontalmente, nós temos que interiorizar a palavra de Deus no nosso coração. Então, ou seja, verticalmente e horizontalmente, eu só consigo agir de forma correta se a palavra do Senhor estiver no meu coração. Eu vou esconder a palavra do Senhor no meu coração. Sabe, irmãos, aquele momento em que muitas vezes você talvez vai tomar uma atitude errada e você não toma a atitude errada. Por que você não toma? A palavra de Deus diz isso. Perdão, a palavra de Deus diz isso. Você lembra de um versículo, você lembra de uma ocasião, você lembra de uma mensagem, você lembra que alguém mandou um versículo para você, você lembra que você leu alguma coisa. E quando você talvez está triste, em muitos momentos, irmãos, eu já me vi triste, angustiado, querendo desistir de algumas coisas, e aí eu me deparo com aquele texto maravilhoso de Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo,
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite. E aí Deus vai falar lá, se eu não me engano, Josué 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, e então farás prosperar o teu caminho. Irmãos, há uma partida da nossa parte, digamos assim, a partida, o início, é o nosso esforço. E nós fazendo a nossa parte, há uma contrapartida de Deus. E qual é a contrapartida de Deus? A contrapartida de Deus é te abençoar, é te ajudar, é te orientar, é te dar paz, é te dar força, é te dar subsídios, com essa palavra interiorizada no seu coração, para te fortalecer. Irmãos, o que o povo hoje em dia quer? Domingo, até pensei em falar, mas Deus me levou para um outro caminho, eu acabei não falando. Mas o que o povo hoje em dia quer, irmãos? O povo hoje em dia quer ouvir só coisas boas, só bênção, só glamour, é só coisa. E palavra, vai abrir muita gente aí dentro, vai abrir o coração. O que muita gente tem? É só para falar de si, é só para falar da sua riqueza, é só para falar das suas vanglórias, dos seus diplomas, das suas viagens. E Bíblia? E palavra de Deus? Cadê palavra de Deus? Mas quem gosta da palavra de Deus, muitas vezes, nossa, que chato, que cri-cri. Mas amar a palavra de Deus, irmãos, é algo tremendamente abençoador. E nós, irmãos, como povo de Deus, nós somos aqueles que temos que devorar essa palavra, temos que comer essa palavra. Nós temos que, irmãos, aqui, olha, ir assim, ó, comendo palavra por palavra, sentir o gosto e deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração e falar: Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra gloriosa. Irmãos, a obra gloriosa do Senhor na nossa vida, o avivamento que uma igreja precisa, irmão, não é com pularia, não é com culto que arrepia, mas é com palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. E hoje em dia o que o povo quer? É emoção, é só emoção. Mas palavra, fundamentação na palavra, irmãos, isso aí está difícil. O trabalhar de Deus em nós hoje em dia, irmãos, é resgatar a imagem dele. E o ideal dele, irmãos, para nós é isso: palavra, todos os dias, palavra do Senhor. Vamos ler Salmo 37, verso 30 e 31. Salmos 37. 30 e 31. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Vou ler de novo. A boca do justo fala a sabedoria. A sua língua fala do juízo, fala daquilo que é reto, daquilo que é bom. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Se nós pegarmos, irmãos, o próprio Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Irmãos, luz, palavra na cabeça, é luz para o corpo. Palavra na cabeça é fogo no coração. E o povo hoje quer se incendiar de sentimento, e o sentimento acaba, mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. O fogo que a palavra do Senhor traz para a nossa vida, ele não se acaba, ele não se extingue, mas o sentimentalismo sim. O que Deus quer para a nossa vida? Provérbios 3, 5 e 6. Vai lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e verso 6. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Meus irmãos, eu estou lendo alguns versículos, talvez alguns versículos que muitos nunca ouviram falar. E sabe por que muitos nunca ouviram falar? Pastor, quem é Josué? E eu não estou falando aqueles que são novos na fé, que chegaram na igreja há pouco tempo. Eles não vão ouvir mesmo.
Mas crente de 20, 30, 40 anos não sabe nem aonde fica o livro de Josué, não sabe se é no Velho ou se é no Novo Testamento, porque as pessoas não querem saber do Velho, só querem saber do Novo, mas não entendem a conexão que existe entre eles, e um cumpre o outro, e o Velho Testamento é tão importante quanto o Novo. E Jesus, ele não veio abolir, perdão, Jesus veio cumprir. Então, meu irmão, é importante que você conheça o Antigo e o Novo Testamento, todas as histórias. Estava conversando com um irmão, e ele estava dizendo para mim, que uma vez ele pregou na igreja, falando sobre uma história do Antigo Testamento, e uma pessoa chegou para ele e falou: mas que história é essa aí? As pessoas não conhecem essa história. Mas o que, irmão? Mas como que... Por que a pessoa não conhece? Porque não lê, porque não se apropria, porque só quer aquilo que é bom. Caixinha de promessa: o Senhor é meu pastor. Só coisinha boa, né? Só coisinha boa. Mas Deus tem bênçãos maiores do que isso. Se aproprie da palavra do Senhor. Eu quero, irmãos, ainda trazer para você o terceiro benefício que o conhecimento da palavra de Deus pode trazer para você. O conhecimento da palavra de Deus pode trazer para a sua vida crescimento espiritual, mediante a alimentação sadia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Esse texto, para mim, irmãos, ele é muito especial. Primeiro porque foi um apóstolo que conviveu com Jesus. Todo escrito de um apóstolo que conviveu com Jesus, todo ele. É muito importante você entender e fazer um esforço de entendê-lo, porque o apóstolo Pedro vai dizer para nós: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmãos, por que é importante entender o escrito de um apóstolo que conviveu com Jesus? Paulo também conviveu de outra forma, mas conviveu. Mas por que é importante? Porque eles estavam na fonte. O relato deles é um relato, conforme João fala em 1 João, nossas mãos apalparam o verbo, nossas mãos pegaram, nós somos testemunhas oculares dos seus milagres, nós vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, é importante que nós entendamos que conhecer a palavra do Senhor traz para nós um crescimento espiritual. O leite é o desenvolvimento saudável para um bebê. A palavra de Deus é para o crescimento de um cristão, e é indispensável. Uma das coisas boas que nós estamos fazendo, e era um sonho ter isso na nossa igreja, e graças a Deus, Deus está me dando a graça de realizar, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos diáconos, porque eles têm me abençoado muito para que eu possa realizar esse sonho na nossa igreja. De manhã eu tenho uma classe de discipulado, à tarde eu tenho uma classe de discipulado, e nessa classe de discipulado está a irmã Adriana e o irmão Felipe, e os dois estão aqui hoje. E olha que bênção, irmãos, lá a irmã relatando para mim no domingo, me permita aqui, irmã, para a glória de Deus dizer isso, a irmã falando que tem vivido uma situação, e Deus sabe qual é, ela não me relatou, mas Deus sabe, e ela disse que se fosse em outra época, ela estaria preocupada, ela estaria angustiada, mas ela está encontrando força na oração a Deus. Deus está abençoando, irmãos, como é bom poder ajudar, e eu creio que aquilo que falamos no domingo ajudou a nossa irmã. A força da palavra que o apóstolo Pedro diz aqui, desejai, tem que querer. E o que eu vejo na irmã Adriana, no Felipe, como novos convertidos, é essa vontade deles. Poxa vida, eu estava trabalhando, não dava para eu vir na quarta-feira, mas eu estava pedindo a Deus, para Deus abrir uma porta de emprego, que eu pudesse vir nos cultos. Olha que bênção, irmãos. E esse é o cristão do primeiro amor. E nós, irmãos, já crente velho, cadê o primeiro amor? Cadê a vontade de vir na quarta-feira? Cadê a vontade de vir no domingo? Qualquer coisinha nos demove o desejo de talvez estar na igreja. Desejai. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele fala
no versículo 1, deixando toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e murmurações. Ou seja, é uma coisa sendo substituída por outra. Então, se antigamente a minha vida era recheada de coisas que não eram boas, hoje a minha vida precisa ter uma outra substância. Então, conhecer a palavra de Deus vai trazer um crescimento espiritual sadio. A palavra do Senhor, ela vai trazer um cálcio verdadeiro para a sua vida, né? Assim como o bebê precisa se alimentar do leite da mamãe para calcificar, para fortalecer os ossos, para evitar uma série de doenças, desejai. É um ato seu, não de Deus. Irmãos, as pessoas hoje em dia estão pedindo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Irmãos, eu olho aqui na palavra de Deus, assim, desejai. É uma coisa que tem que partir de nós, não parte de Deus. Espera aí, vou fazer um crente agora, um cristão, e ele vai aqui desejar tudo, ele vai ser um crente 100%. Não, você tem a sua parte, faça a sua partida, e em contrapartida Deus vai fazer as partes dele, ou as questões que envolvem a vida e a conduta dele para com você. E em quarto e último lugar, irmãos, o conhecimento da palavra de Deus pode resultar para a sua vida num viver vitorioso, num viver vitorioso. E quando nós pensamos num viver vitorioso, aí a gente está lá em Josué, né? Capítulo 1, verso 7 e verso 8. Meditar, mediante a prática diária da palavra de Deus, ou seja, você vai ser bem sucedido. E quem não quer ser bem sucedido? E para ser bem sucedido, nós precisamos entender 4 coisas. A primeira coisa é que o sucesso, ele não vem pela obediência, só pela obediência, mas ele é uma promessa feita a Moisés. Está lá, versículo 3 e 5 do capítulo 1 de Josué. Ela foi feita antes de qualquer obediência. A meditação no livro trazem as consequências, né? Da meditação do livro, fluem as consequências da promessa. Irmãos, seria talvez mais exato compreender que o sucesso podia ser perdido pela desobediência. Agora, a verdadeira prosperidade e vitória está em, e eu estou aqui resumindo, tá? O verdadeiro resultado e a verdadeira vitória está em praticar a palavra do Senhor. 4 benefícios que podem transformar a sua vida para você viver um viver completo diante do Senhor. O conhecimento da palavra de Deus já te trouxe salvação, já está te impedindo de pecar, já está trazendo crescimento espiritual, e ele pode trazer um viver vitorioso para você, mediante a prática da palavra do Senhor, mediante a sua confiança naquilo que Deus deixou determinado para você. No mundo tereis aflições, mas ó Deus, me dá ânimo, Senhor, eu vou ter ânimo. Não, você vai se esforçar para ter. Faça a sua partida e Deus vai fazer a contrapartida dele. Então, ou seja, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu. Faça a sua parte, esteja fazendo a sua parte, e Deus vai dar a você, em nome de Jesus, um viver vitorioso. Porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós, o quê? Pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Muita gente não tem esperança, e eu quero concluir a mensagem aqui, porque não sabe o que outrora foi escrito. O que outrora foi escrito tem um objetivo, é para trazer conforto e consolação. Sabe aquele momento em que talvez o pai e a mãe falam assim, eu já passei por isso. É justamente nesse momento que ele precisou passar, para que ele pudesse ter condição de ter consolo e conforto. E muitas vezes você vai precisar passar. Todas as histórias que foram escritas anteriormente, tudo que foi escrito, tudo. Irmãos, e aqui tem coisas maravilhosas. Pessoas que viveram situações impossíveis aos olhos humanos,
mas Deus as abençoou. E isso serve de lição para mim e para você. Porque esse conhecimento vai fortalecer a minha e a sua vida. Vamos desejar, irmãos, amar e viver e aprender cada dia mais essa palavra. Amém? Vamos nos pôr em pé? E orar e agradecer. Eu quero pedir a ajuda dos irmãos de oração, porque neste sábado eu estarei indo para São Vicente, para uma reunião da junta. Sairei aqui de manhã e devo retornar à tarde. Então os irmãos orem para que Deus nos dê graça, né? Nos proteja na ida e na volta, e tenhamos uma boa reunião lá com os pastores. No domingo, escola bíblica, 9 horas, e o culto à noite. Estaremos aqui às 19 horas se Jesus não voltar. Amém? Pai,